Bom dia a todos. Vamos começar com uma aula de leitura para o 8º ano do ensino fundamental e vamos apresentar aqui a professora Cléris, que vai dar os comandos para vocês. Professora? Bom dia a todos. Bom dia, professor Leandro. Seja muito bem-vindo ao nosso encontro aqui. Mais uma aula de leitura. E hoje nós vamos falar sobre um texto bem interessante, que vocês, alunos todos, possam em casa anotar, porque vamos fazer algumas perguntas, que os senhores responsáveis também participem, porque é bem interessante. Com que roupa? Uma leitura sobre Noel Rosa. Passamos à frente, por gentileza. O texto oral. O texto oral está presente em todos os meios de comunicação atuais. Vídeos, lives, podcasts, aulas pela internet, áudio, book, TV, rádio, música e outros meios midiáticos fazem parte constantemente do nosso cotidiano. Cada vez mais estamos conectados e precisamos decodificar tudo que vemos e ouvimos. Assim, aprendemos na velocidade tecnológica dos nossos dias. Com que roupa eu vou? Pensem, que tipo de texto teria uma pergunta assim? Seria uma pergunta tirada de uma conversa entre amigos? Seria uma poesia ou uma música? Vamos descobrir. Então, a gente passa aí uns 3 minutinhos para vocês pensarem, responderem e vamos voltar.
tivemos bastante interações aqui, algumas interações bem interessantes, né? O Vilmar, a Cláudia, eles acham que é uma música, também acham que é poesia. O Eduardo acha que é uma crônica, o Alex acha que é uma conversa entre amigos, a Gabriele acha que é um texto narrativo ou uma poesia. E, na verdade, são todas as coisas agrupadas em uma só. Porque o texto é do Noel Rosa e ele é um samba, né, professora? Sim. Vamos conhecer quem é esse Noel Rosa e parabéns pela interação de todos. Noel Rosa, muito bem, a todos que responderam no chat, que é música, poesia, narrativa, não estão errados, porque realmente falar de amor é tudo isso. Noel Rosa, poeta da vila, rei das letras. Noel de Medeiros Rosa, ele nasceu no Rio de Janeiro, 11 de novembro de 1910. Ele morava no bairro de Vila Isabel, faleceu 4 de maio de 1937, antes de completar os 27 anos, morreu aos 26 anos, jovem ainda. Filho de Manuel de Medeiros Rosa, que era um comerciante, e de Marta Medeiros Rosa, que era professora. Ele nasceu de um parto muito difícil, fórceps. E esse parto teve algumas complicações, que ele teve uma doença chamada-se hipoplasia, que é um limite, um determinado limite na mandíbula, no qual deu um conceito muito, as feições, bastante na fisionomia dele particular. Tinha uma inteligência notável, mas não era aplicado nos estudos, ele não gostava de estudar muito. Compositor bandolista, violinista brasileiro, um dos maiores e mais importantes artistas da música no Brasil. Teve contribuição fundamental na legitimação do samba no morro, no asfalto, ou seja, entre a classe média e o rádio, principalmente no meio de comunicação. Em 2016, ele foi agraciado em memória com a Ordem do Mérito Cultural no Brasil, na classe de grão-mestre. O sucesso chegou em 1930 com o lançamento de Que Com Que Roupa Eu Vou, samba bem-humorado, hoje clássico do cancioneiro brasileiro. Essa música se inspirou quando ele ia sair com os amigos, porque ele estava resfriado, doente, a mãe dele era bem cuidadosa e ela não queria que ele saísse com seus amigos. O que aconteceu? Ele foi procurar, os amigos vieram chamá-lo e ele foi procurar as roupas no guarda-roupa para sair e só tinha peças íntimas, pijama, ele não conseguiu se compor para poder sair com os amigos. De certa forma, mãe é mãe, né? Palavra de mãe tem poder. Com a pressa, ele perguntou para a mãe, com que roupa eu vou? Bom, tornou-se talentoso com essa composição, pois não saiu com os amigos, ficou no quarto e teve uma grande inspiração. Ele conseguia compor através das suas, do seu cotidiano, das suas alegrias, das suas tristezas. Protagonista de uma curiosa polêmica também, Noel Rosa, teve uma desavença com Wilson Batista e rendeu também bons frutos. A primeira música que ele rendeu muito dinheiro foi Com Que Roupa Eu Vou. Mas depois ele começa a ter desavenças e criar novas composições com Wilson. Noel, autodidata, aprendeu a tocar bandolim de ouvido em bons bares do bairro de Vila Isabel. Sua música conquistou a todos pela autenticidade. Ele falava muito do cotidiano, da realidade do dia a dia. Falava de amor, de encontros, desencontros. Teve várias mulheres, até mesmo mulheres casadas. Durante muito tempo em sua vida, ele teve uma amante, era uma meretriz, que se chamava Cecília. Ela era dona de um cabaré. Mas em 1934 se casou com sua noiva,
a Laurinda. Eles tiveram, a Lindaura, eles tiveram um carinho enorme um pelo outro, mas Noel Rosa continuou a ter a sua amante, mas essa amante, ela queria mesmo era sair lá do cabaré e ter uma vida de esposa, mas Noel ofereceu para ela somente uma casa, no qual ele encontraria-se com ela, mas ela não queria ser mandada, nem ser dependente de ninguém. Noel Rosa, então, acabou cuidando do seu casamento, vivendo outros amores, até que com a tuberculose ele teve que se mudar para Belo Horizonte para cuidar da sua saúde. Lá, tentou, cuidou, mas não deu muito certo. Sua esposa engravidou, nervosa, com muitos sofrimentos da época, ela perdeu, teve um aborto do filho de Noel Rosa. Noel Rosa nunca teve um filho. Voltaram para o Rio de Janeiro. Voltando lá, ele acaba sofrendo mais com a tuberculose e morrendo com os cuidados da sua mãe e com os cuidados da sua esposa. E é enterrado no cemitério de Caju, no Rio de Janeiro. Ele era apaixonado pela poesia, pela música. Professor, você conhece um pouco da história de Noel? Então, professora, foi uma boa contextualização da vida desse grande poeta aí, que podemos falar que é um cancioneiro popular, que foi o poeta da vila, colocou a Vila Isabel no mapa da música popular brasileira, foi um divisor de águas entre o que era música popular e o que ela é hoje, né? Pai do samba. E falando de tudo isso, né, teve lá, como a senhora mesmo falou, um lance de desafio com o Wilson, né? E vamos escutar um pouquinho que letra é essa, que música do Com Que Roupa Eu Vou? Ok, então vamos ouvir. Vamos ouvir a música, preste bem atenção, tente fazer algumas anotações sobre ela. Agora vou mudar minha conduta, eu vou pra luta, pois eu quero me aprumar. Vou tratar você com a força bruta, pra poder me reabilitar, pois esta vida não tá sopa. Eu pergunto com que roupa eu vou pro samba que você me convidou. Com que roupa que eu vou pro samba que você me convidou. Agora eu não ando mais fagueiro, pois o dinheiro não é fácil de ganhar. Mesmo eu sendo cabra trapaceiro, não consigo ter nem pra gastar. Eu já corri de vento em popa, mas agora com que roupa que eu vou pro samba que você me convidou. Com que roupa que eu vou pro samba que você me convidou. Eu hoje estou pulando como sapo, pra ver se escapo desta praga de urubu. Já estou coberto de farrapo, eu vou acabar ficando nu. Meu terno já virou estopa e eu nem sei mais com que roupa eu vou pro samba que você me convidou. Com que roupa eu vou pro samba que você me convidou.
música maravilhosa, né? Como nós dissemos, nós temos aí um poema, crônica, poesia, tudo misturado dentro do que o Noel Rosa escreve. Eu vou fazer algumas perguntas para vocês interagirem no chat, e vou contextualizar bem essas perguntas. Peço para que vocês anotem as perguntas, para que vocês tenham facilidade de responder. Depois nós vamos deixar a letra na tela, para que vocês possam responder, tá? Vamos lá. Quem é o autor da obra? Como a professora Cléris bem apontou para vocês, essa pergunta já está bem fácil de ser respondida, né? Mas nós temos algumas perguntas que vão além do autor, né? A música expressa uma situação. Qual é essa situação? Né? Escrevam lá uma situação específica que o autor da música passa, e eu gostaria que vocês colocassem a resposta aí no caderno. O enredo da música mostra uma situação social difícil, né? Vocês conseguem identificar qual é essa situação social? E para onde está indo o protagonista da história? Quem é o protagonista primeiro? E para onde ele está indo? Quem é o sujeito? E o que você entendeu? Nós vamos deixar aí a letra na tela e vamos dar aí uns 6 minutos para que vocês possam responder essas perguntas, tá ok?
tivemos bastante interação no chat, foi bem legal, tá? Vou falar alguns nomes, algumas respostas, e eu e a professora vamos contextualizar aqui as perguntas para que vocês possam anotar aí no caderno de vocês, tá? Nós tivemos o Elan, a Raíssa, o Menelik, eu acho que é Menelik, Maria Clara, a Janice, Yasmin, e responderam as primeiras perguntas aqui, Noel Rosa, todo mundo foi unânime nessa resposta, até pela a contextualização que a professora trouxe, né? Já na segunda resposta, as pessoas disseram que realmente há uma situação, né? Expressa uma situação e muita gente não soube explicar qual que é a situação, mas a pergunta 3, eles falaram que a situação social é difícil, sim, né? E que o protagonista estava indo para o samba. Vou agora, com a professora, contextualizar algumas perguntas aqui para vocês saberem, né? A primeira pergunta, né, professora? Quem é o autor da obra? Noel Rosa, claro. A música ela expressa uma situação muito difícil para a época. Nós estamos falando de 1929, 1930, entre uma Primeira Guerra Mundial e até uma Segunda Guerra Mundial, Noel Rosa. E naquele exato momento, 1929, a queda da Bolsa de Valores nos Estados Unidos, e aí vem lá a complicação, né? O maior comprador de café brasileiro, então deixou-se de vender café. Então... E é interessante um fato, ó, que a crise, a importação do café caiu, diminuiu o preço, e para não aumentar a desvalorização do produto, algo que me chocou, o governo brasileiro, ele comprou toneladas de café e queimou. Mas nós estamos falando do quê? Nós estamos falando de roupa. Se eu não tenho dinheiro, logo eu não tenho dinheiro para comprar roupas, não então, é mesmo? Então, mostra que o nosso protagonista da história vivia uma situação muito difícil. E como vocês fazem hoje em dia, ele contextualizou isso na música dele, né? O que responde às próximas perguntas, né? Por que essa situação social era difícil? Era difícil porque o mundo passava por um momento difícil. Mas o protagonista estava indo para onde? Ele estava indo para o samba com seus amigos, para a diversão. Vamos dizer, nos dias de hoje, para a balada, não é verdade? Sim. Então, aí a gente pode contextualizar qual que era a dificuldade dessa situação. Hoje, quando vocês são convidados para uma festa, qual é a primeira coisa que vocês pensam? Nós pensamos, com que roupa? Com que roupa eu vou sair hoje? E numa época de tanta dificuldade que a gente não encontra tanto hoje, né? Porque todo mundo se veste muito parecido, mas em 1929, 1930, era uma preocupação real saber com que roupa se ia para o samba, se ia para a festa, porque é lá onde as interações sociais aconteciam com mais frequência. E hoje em dia nós temos as mídias sociais, né? As mídias sociais interagem entre as pessoas com mais frequência. Naquela época era só nas festas, não é, professora? Sim. Nós, toda vez que nós inteiramos, saímos, seja qual festa, aniversários, encontros, casamentos, as roupas são muito bem-vindas, né? É o que apresenta. As pessoas estão preocupadas. Quando vamos a um casamento, nós reparamos no vestido da noiva, na vestimenta do noivo, mas nos encontros dos bares na época era bem apurado o seu terno, né, de linho, nobre, de cor clara, mostrar uma alegria. Para onde é que nós estamos indo, né? Para um samba. Quem é o sujeito dessa situação? Vamos colocar que o sujeito é o autor, mas tem uma coisa bem importante para falar sobre isso, professora, porque numa resposta do chat anterior, algumas pessoas colocaram que Noel Rosa, além de poeta, fazia crônica, né? E das grandes características da crônica é contextualizar o que você vive no seu dia a dia. E o Noel Rosa era de uma genialidade tão grande que ele conseguia contextualizar o que ele vivia no dia a dia, colocando numa letra de música. E veja,
Com que roupa eu vou, ele pegou uma situação cotidiana, uma situação corriqueira do dia dele e encaixou numa letra de samba. E fez um grande sucesso no carnaval da época, foi o grande primeiro sucesso dele. Então o sujeito aí é o nosso protagonista, o nosso Noel Rosa. E o que vocês entenderam disso tudo, né? Nós não tivemos resposta aí do qual foi o entendimento desta letra, o entendimento desta música, desta verdadeira crônica criada pelo Noel Rosa. E o que você entendeu, professora, dessa música? Eu entendi que a gente coloca para fora aquilo que a gente está sentindo no exato momento da euforia, né? Noel Rosa, ele estava sentindo uma vontade enorme de se compor e sair com os amigos. Então ele faz a pergunta, né? Ele faz a pergunta, com que roupa eu vou, e é muito inspirador. Ele estava até com raiva, porque ele queria sair. No final das contas, ele acaba sentindo uma alegria, tá? Agora, olha, nós vamos refazer agora a primeira estrofe da música e responder de novo. Agora eu vou mudar minha conduta, eu vou mudar para a luta, pois eu quero me aprumar. Vou tratar você com força bruta para poder me reabilitar. Que conduta que ele quer mudar? Qual é a conduta? E ele vai tratar com força bruta para se reabilitar. Pensem bem, nós vamos dar aí 2 minutinhos para vocês responderem no chat e voltamos. Tivemos várias respostas aqui no chat, professora. O Efran disse que é o estilo de roupa. A Maria também ficou no estilo de roupa. A Júlia falou que é a forma de pensar e agir que ele vai mudar. Roupa, a maioria fala que é a roupa que vai mudar. E muitos deles não sabem responder a segunda pergunta. A segunda pergunta ficou um pouco no ar aí, né? Mas, quem ele vai tratar com força bruta para se reabilitar? Professor, a Júlia está certo. Que conduta ele quer mudar? Ele quer agir de uma outra maneira, ele quer ser uma pessoa melhor, né? Não é só a roupa que vai mudar as pessoas. O que vai mudar a pessoa é o modo dela agir, o modo dela pensar de fato. E quando alguns não souberam responder quem ele vai tratar com força bruta para se reabilitar, essa força bruta significa coragem. Nós precisamos ter muita coragem, precisamos ter muita esperança, fé,
para a gente acreditar e poder ser uma pessoa melhor. E a gente pode pensar nos dias de hoje, né? Se em 1929 tinha toda essa dificuldade econômica, hoje não é diferente. Nós estamos vivendo também um momento difícil econômico. E se nós pensarmos, refletirmos e sermos uma pessoa diferente, dá para mudar, mas tem que ter coragem. O senhor concorda? Então, professora, mas como que a gente pode contextualizar isso, trazer isso para as nossas crianças, para os nossos alunos aí do 8º ano? Como que nós podemos contextualizar isso e deixar isso nos dias de hoje? Como que nós poderíamos ter uma mudança de conduta? Qual é a mudança que os dias de hoje pedem? Para a gente poder administrar melhor, agendarmos nossa vida, administrarmos melhor a nossa vida, pensar de que maneira nós temos que agir, fazer, acontecer, sem prejudicar o próximo. Concorda? Então, professor, eu acho que a palavra-chave aqui é protagonismo. É agir com um pouco mais de protagonismo, é trazer o protagonismo para a sua vida, né? Deixar de que a situação te leve e levar a situação. Fazer com que as coisas aconteçam propositadamente, né? Não que elas aconteçam aleatoriamente, que seja provocado os fatos e a vida para que ela siga na linha que é desejada. A senhora não concorda com isso, professora? Sim, eu queria dizer que a música, ela retrata de forma metafórica o Brasil. Um Brasil de tanga, pobre e maltrapilhos. Quer dizer assim, um Brasil na época e hoje, de menos roupa, poucas vestimentas, menos consumo, mas também esse pobre, um pobre de espírito, de pensamento, vamos amadurecer esse pensamento. E maltrapilhos é mal administrado, mal organizado. Por isso que eu falei, vamos manter a nossa agenda, vamos manter uma boa atuação, administração das nossas vidas, vamos ver o que nós podemos fazer para que possamos ser, na pergunta, ter uma conduta melhor. É só mudando, a gente tem que mudar essa conduta para melhor. Bom, eu vou deixar aqui, nós já estamos caminhando para o final da aula, e eu gostaria de deixar aqui uma reflexão e uma lição para que vocês possam exercitar aí essa crônica, esse jeito de retratar os dias que vocês estão vivendo. Nós não estamos vivendo dias muito felizes, não é, professora? Estamos aí afastados das pessoas que nós gostamos, estamos longe de quem nós queremos ver por conta dessa doença que nos assola. Momento de crise. Momento de crise é um bom momento para a gente retratar a vida. E quem sabe, assim como Noel Rosa retratou muitas passagens da vida dele brilhantemente, durante o curto tempo de vida que ele teve, né? Lembramos que o Noel Rosa escreveu quase 250 letras num espaço de 7 anos. Então, quem sabe vocês aí, usando de protagonismo, usando desta visão privilegiada dessa época que nós estamos vivendo, uma crise brutal, vocês conseguem escrever um retrato do que vocês vivem, um retrato do cotidiano de vocês. Fica aí como lição de casa e reflexão a produção desta crônica, deste retrato da vida cotidiana de vocês, desse momento que vocês estão vivendo. Sim, sejam um Noel Rosa da vida. Procurem exatamente os conselhos do professor Leandro. Façam em seus cadernos exercícios de reflexão, né? Escrevam suas poesias, recitem, compartilhem suas composições, suas produções textuais. Se você não é bom em poesia, não tem problema. Se você não consegue compor uma música, não tem problema. Mas pense em curtos textos nos quais vocês poderão retratar quais são as dificuldades que nós estamos vivendo hoje.
qual é a roupa que você gostaria, que você iria lá no quarto hoje e pegaria para se vestir? Lembrando-se que nesse exato momento você está bem à vontade em seus lares, em suas casas, com a roupa mais à vontade, seus pijamas. Mas com que roupa você gostaria de se vestir quando tudo isso acabasse? É possível você produzir textos? É possível você produzir uma música? É possível. E quando você conseguir fazer isso de fato, compartilhe com seus colegas de classe, com seus colegas da rede, com sua família. E aos senhores responsáveis que gostam muito de Noel Rosa ou não conheciam Noel Rosa, coloque lá no YouTube a música para ouvir, melhor prestar atenção. Aproveite esse momento, peça para os seus avós, para os seus bisavós, cantarem um trechinho da música para melhor você compreender. E fica aqui, olha, meu abraço. E fica aqui a minha dica. Procurem na internet textos do Noel Rosa, procurem documentários do Noel Rosa, procurem saber o que as pessoas achavam desse grande artista brasileiro e vamos montar o de vocês. Um abraço.